A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, meus alunos queridos, chegamos na lição de número 4 e o tema é Perseverando na Fé. E dia 28 de outubro, o nosso textual está em Lucas capítulo 18, versículo 7, que declara: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Então, o nosso textual é uma interrogação. A verdade prática declara: quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade do nosso Deus. Vamos pensar um pouquinho nesse textual. Embora eu não vou aprofundar nesse textual, porque o corpo da lição vai falar tudo sobre esse contexto onde está o nosso textual. O nome é A Parábola do Juiz Iníquo. É isso o título que a Sociedade Bíblica deu. Também pode ser A Parábola do Juiz e da Viúva. São denominações dadas pelas muitas sociedades bíblicas. Mas o assunto é interessante, porque você tem uma mulher humilde, viúva, uma senhora que é excluída socialmente, e teoricamente caberia o Estado o quê? A proteger os vulneráveis. Seria a função então do Estado proteger, mas nós estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás, onde não existe isso, onde não existe direitos humanos, onde não existe assistência social, não tem isso. Bom, o certo é que a história diz que essa mulher, pobrezinha, excluída socialmente, começa a insistir para que um juiz atendesse, julgasse a sua causa. No entanto, o juiz não tinha interesse. Se a Bíblia está falando que ele é um juiz iníquo, se ele é um juiz que não está interessado a ser influenciado por nada, mas a insistência dessa senhora, a insistência, a perseverança dessa mulher, fez com que eles, apenas para se livrar do problema, ele já não aguentava mais ver aquela dona. Quer saber uma coisa? Vou resolver, vou dar a sentença para ficar livre desse problema. Seria mais ou menos isso. Claro que Deus não é um juiz iníquo. Pelo contrário, Deus é o Pai de todas as misericórdias, o Deus de todas as graças. Então, não é essa a comparação. Mas é a pergunta do textual. Olha só. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se um juiz iníquo, se um juiz que não tem temor de Deus, se um juiz que não está nem aí com os vulneráveis da sociedade, para e dá a sentença, porque foi provocado, quanto mais um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus cheio de amor, de misericórdia, vai atender a sua oração, se você perseverar, pedindo com fé e buscando a presença do Senhor. Amém? Muito bom. A nossa leitura bíblica de classe está em Lucas, capítulo 18, versículo 1 até 8, que é exatamente essa parábola. É uma parábola pequena, né? E ele inicia dizendo: e contou-lhe uma parábola. Nós temos uma interação na nossa lição que propõe então que a gente fale sobre essa história que o Senhor Jesus vai contar sobre uma mulher perseverante frente a um juiz iníquo. Objetivos da aula: primeiro, interpretar a parábola do juiz iníquo. Segundo, destacar a bondade de um Deus justo, que tem a ver com o nosso textual, né? Se o iníquo tem essa predisposição de resolver o problema, quanto mais um justo, né? E 3, ressaltar a postura da viúva a respeito da oração, da perseverança e da fé. Muito bem. Bom, então a perseverança, o que está em jogo aqui, para a gente entender, não é a malignidade do juiz, né? Mas a perseverança de uma mulher piedosa que vai estar focada, insistindo e sem desanimar. Porque muitas das vezes nós desanimamos, né? Isso está na natureza do brasileiro. O brasileiro ele não tem perseverança.
é da natureza cultural nossa, do latino-americano, não ter foco, completamente diferente dos povos asiáticos, né, que são disciplinados, tem foco. Nós não, a gente desiste logo, sabe? Qualquer coisinha já desiste, e nós temos que rever essa posição cultural nossa. Primeiro, interpretando a parábola do juiz iníquo. Bom, o próprio autor, o pastor Wagner Gabi, ele fala que é uma parábola difícil. Muitos estudiosos consideram essa parábola como uma das mais difíceis. Por quê? Bom, o modo como algumas Bíblias intitulam, colocam o tema da parábola, que é o caso a parábola do juiz iníquo, tem levado muitos a fazer interpretações equivocadas. Porque aí parte do princípio que Deus é como esse juiz iníquo, e não é isso, é o contrário. Porque aqui é uma parábola de comparação. Ela fala, quanto mais se aquele é mal faz, imagina o nosso que é bom. Então, tem pessoas que não seguem essas regras, acabam realmente virando uma interpretação esdrúxula. Contudo, devemos levar em conta, então, o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Qual é o propósito? Então, trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que já estudamos, funciona como um contraste. Se aquele sendo mal atende, quanto mais aquele que é bom irá atender. Conforme veremos, ela possui até um certo fundamento em seu estilo de acentuar o quê? A perseverança. Outra palavra-chave. A continuidade, o foco, a perseverança dessa viúva. 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus e é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé, quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. Versículo 8. Versículo 8 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então é um questionamento, porque nós vivemos hoje numa sociedade que não é muito perseverante, né? As pessoas querem só fazer os seus deleites carnais, os seus desejos, é o hedonismo que governa, né, esse mundo. Então até os cristãos às vezes são influenciados por essas ideologias e então vão perdendo a fé, vão deixando de ser perseverantes. Quem é esse juiz que está aqui? Bom, não é preciso interpretar ao pé da letra que se trata, obviamente, de um conto alegórico, de uma parábola. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que a estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam 2 sistemas de tribunais, que é o judaico e o gentílico. Por quê? Porque naquele momento, quando Jesus está contando essa parábola, é um momento em que Roma transformou aquela região província da Judéia. Bom, então você tem 2 legislações operantes. A judaica, que é aquela que eles tinham como povo, identificava como povo judeu, de Judá, e a legislação romana, que é o direito romano. Então você tem uma legislação judaica e uma legislação gentílica. Muitos assuntos era a legislação judaica que resolvia, e outros, obviamente, era a legislação gentílica romana. Os romanos criaram esse sistema de direito, né, muito interessante, universal, que impôs para muitas províncias que ele governava geograficamente no Império. Bom, então, devido a esses 2 sistemas, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola ele era um juiz gentílico, que ele não era um juiz judeu. Tem sentido. Por quê? Porque normalmente a justiça judaica está muito associada às ordenações religiosas, a ordenanças divinas, portanto sacra.
E o juiz está muito ligado a um estudo bíblico, a um sacerdote. Por outro lado, como é que está falando que esse juiz é iníquo, é bem plausível que ele seja um juiz comum, ou seja, profano, que não é sagrado, portanto gentílico. Tem sentido isso. A Mishnah, que é a tradição judaica, declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvesse propriedade. O grande historiador do século I, Flávio Joséfo, fala de tribunais com até 7 juízes. Só que ele não está falando da Judéia, ele está falando na Galileia, tá? Que é no norte de Israel. A parábola pressupõe um tribunal, com um juiz somente. Neste caso, pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Então você não vê que é uma história muito elaborada, é mais simples. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico da época, mas sim, nós temos consciência da condição desesperadora dessa viúva excluída socialmente, que sofria muitas penalidades, em especial por juízes iníquos, corruptos, que ficavam ali com a justiça esperando o quê? Uma propina para poder julgar. E essa mulher não tinha a menor chance porque ela não tinha recursos. Então ele ficava empurrando. E aí a perseverança dela para conseguir a resolução da sua causa. Item 3. A viúva. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam sua situação. Naquele tempo, os jovens casavam-se muito cedo. Então, às vezes, você tinha os jovens viúvas, né? Porque nós estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás, né? E a situação da viúva era muito difícil, era a pior condição nessa sociedade. Por quê? Porque para uma mulher casar naquela sociedade, o pai tinha que pagar um dote ao marido. E aí, quando ele morria, o que fazer com essa mulher? Para ela regressar na casa, acabava ficando pesado para a família. Então, normalmente a viúva ficava em uma situação de vulnerabilidade sem precedentes. Muitas eram vendidas como escravas, só para você ter uma base. Que situação, os filhos também. Então, uma situação muito, muito triste, porque se endividavam para se alimentar. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte do seu marido, uma viúva, ficava privada do amparo social, no caso de controvérsias em ordem pública, porque quem falaria por ela? Ninguém. Se não tivesse dinheiro, ficaria numa situação pior ainda, porque poderia contrair dívidas e cair na escravidão. Ou mesmo se não caísse nessa situação, ficaria que nem essa viúva, que o juiz não dava atenção a ela porque ela não tinha dinheiro para pagar propina para esse tipo de magistrado iníquo. Esse é o contexto que devemos ler nessa parábola. Item 4, o caso e a perseverança. Então a mulher tinha uma causa e ela precisava apresentar ao tribunal e precisava de uma resolução do tribunal. Mas o juiz não estava muito interessado em resolver a causa dela, não. Talvez se tratasse de uma pendência jurídica, ou mesmo dívidas deixadas pelo marido, ou hipotecas, ou herança patrimonial. Nós não sabemos porque não está explícito qual era a pendência jurídica. Apesar de o caso poder enquadrar nos inúmeros existentes na época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra a maldade dos seus adversários, muito mais poderosos, sendo famílias mais importantes, mais influentes, a coitada viúva ficava em desvantagem a essas famílias mais seguras, né? Então, a situação dessa mulher era uma situação bastante complicada. Segundo o relato, o juiz era iníquo. Se ele era iníquo, ele não tinha temor de Deus. Porque pelo menos quando a pessoa tem temor de Deus, ele olha, ele tem um olhar diferente. Agora esse nem tinha temor de Deus. A Bíblia fala que ele não tinha.
Aí havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Está aqui a parábola capítulo 18, versículo 2 de Lucas. Quer dizer, nem temia a Deus, nem tinha temor de Deus, nem respeitava ninguém. É um juiz egoísta, né? Uma pessoa soberba. Então, coitadinha, o que a viúva pode fazer? A Bíblia usa a expressão no versículo 5 aqui, diz assim, ó, todavia, como era viúva, me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Quer dizer, ele queria se ver livre dela, porque todas as vezes que ela estava lá, ele deve ter tratado ela mal várias vezes, mas ela estava lá perseverante. Aí teve uma hora que falou, eu quero me ver livre desse caso, deixa eu já resolver para ficar fora disso. Foi isso que aconteceu. Por isso, ao final, o juiz cede, para não ser mais incomodado. Isso é molestado por aquela mulher que, na percepção dele, estava incomodando. Resumindo, os detalhes da parábola não são o principal a ser entendido. Não, esses detalhes não é o principal. O principal é a mensagem central que ela nos dá, que é a perseverança dos santos, ou seja, na oração. 2. A bondade de um Deus justo. Então, você sabe, a palavra de Deus deixa clara, Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. E a Bíblia fala muito da bondade de Deus. Deus é amor. Né? E a Bíblia diz que Ele é bom e Ele atende a nossa oração. Fala, pedi e dar-se-vos-á. Ele tem em Mateus capítulo 7, ele fala daquele pai que, sendo mau, sabe dar coisas boas para os seus filhos. Se o seu filho pedir pão, ele não vai dar pedra. Né? Se pedir peixe, ele não vai dar escorpião. Porque o ser humano, ele tem essa percepção de paternidade, de amor. Quanto mais Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Senhor. Então, o primeiro elemento aqui, que é um atributo conexível de Deus, cognoscível de Deus. Deus é bom. Segundo, Deus é justiça. Deus é justo. Além, então, dele ser um Deus de amor, ele é um Deus de justiça. O amor e a justiça caminham juntos. E 3, Deus assume a nossa causa. Graças a Deus, que Deus tomou sempre a iniciativa. Quando o homem pecou no Éden, ele fugiu da presença de Deus. Sabe quem tomou a iniciativa de falar com ele, de estabelecer um diálogo? Foi o Criador, foi Deus. Então a graça, ela sempre está na frente da conversão. Primeiro nós somos tocados pelo amor de Deus. O amor de Deus nos atrai ao ponto de nós confessarmos que Jesus é o Salvador. Mas por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Então a graça de Deus é pré-existente. Ela toca primeiro em nós, restaurando o meu livre-arbítrio para eu confessar que Jesus é o Senhor. Aí eu, pelo meu livre-arbítrio, eu aceito a Jesus como meu Salvador, porque a graça de Deus me atraiu primeiro, graças a Deus. Por quê? Porque Deus assume a nossa causa. Ele está interessado em nos ajudar. Sinopse 2. Além da perseverança na oração e na fé, a parábola destaca a bondade, a justiça e o fato de que Deus assume as causas dos menos favorecidos, das pessoas excluídas. Nós temos um subsídio prático teológico aqui, muito importante, do comentário bíblico de Bacon, e o fechamento, que é a terceira parte, que vai falar da perseverança da viúva. É uma imagem para nós, é uma referência para nós. Primeiro, oração. Até que nosso Senhor retorne, nós vamos viver em uma constante luta contra a carne, contra o mundo, contra o pecado. Então a nossa guerra é uma guerra contra o diabo. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então luta contra o diabo. Luta contra as tentações. Essa é para a gente fugir. A Bíblia diz, fugir dos desejos da carne, da mocidade. Então isso é para fugir. E a luta contra o sistema do mundo. Não vos conformeis com este mundo. E a Bíblia fala das concupiscências, né? Então que Deus nos livre, nos ajude e nos capacita. Nós vamos vencer isso orando, falando com Deus, tendo comunhão com o Senhor Jesus. 2. Perseverança. Não desanimar.
estar focado. Vá na escola bíblica dominical. Eu sempre elogio os irmãos, meus alunos já ouviram muitas vezes eu falar: irmão, vocês estão de parabéns, porque vocês acordam cedo todos os dias da semana. Chega no domingo, você acorda mais cedo e está ali para se alimentar da palavra de Deus. Isso é perseverança. É por isso que eu elogio as professoras que dão aula para as crianças, os irmãos que vão na escola dominical e ajudam a estruturação, os supervisores, os professores. Isso é perseverança também. Perseverança é fundamental para nós atingirmos a vitória. Quanta gente começou bem, mas parou, não perseverou e perdeu a bênção. Então que Deus nos ajude. E a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se aproximar de Deus, porque quem aproxima de Deus tem que crer que Ele exista. E o método que Deus estabeleceu é a fé. Então nós temos que exercer fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. E a parábola ensina então que a oração, a perseverança e a fé, evidenciados na atitude da viúva, são marcas que devem ser encontradas, são referências, fios condutores para nós hoje compreendemos a importância da pessoa ser perseverante. Nós temos um subsídio devocional e o encerramento, as considerações finais. A interpretação dessa parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. Então, essa parábola, o enfoque é, na verdade, na atitude da viúva, que ela perseverou, né? A viúva que com sua insistência constrange o juiz. E aí o juiz intervém para atendê-la, porque ela perseverou. Que nós possamos também ter foco, ter compromisso e perseverarmos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua classe de escola bíblica dominical. E que você possa ter uma aula abençoadíssima. Acesse o site www.professoralberto.com.br e baixe a lição para você. E compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Fique na paz do Senhor.